Mas hoje eu vou mostrar uma coisa muito importante que passa desapercebido pelas pessoas, né? Pelos crentes, pelos adventistas e pelos não adventistas, que é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro sensacional. E é interessante para quem esse livro foi escrito. Porque o livro de Daniel não foi escrito para o pessoal no tempo de Cristo. O livro de Daniel não foi escrito para o pessoal lá que morava com Daniel. O livro de Daniel não foi escrito para os reformadores da Idade Média. O livro de Daniel, ele tem um endereço certo. E a gente vai ler qual é o endereço aqui. Tá? Primeiro, Daniel capítulo 12. Daniel está tendo as últimas visões, escrevendo as coisas, e aí então Deus diz assim para ele: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E Daniel começou a levantar algumas... Pô, mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. E aí, Deus de novo: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Para quando foi escrito o livro de Daniel? Para os últimos tempos. Dos últimos tempos. Alguém tem alguma dúvida que nós estamos no tempo do fim? Nós estamos no fim do tempo do fim. E é interessante que quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que os filhos de Deus, eles têm que enfrentar a Babilônia mística. Ali, Babilônia mística luta contra os filhos de Deus, tá certo? O Daniel, ele enfrentou a Babilônia literal. E esse livro foi escrito para nós, que temos que enfrentar a Babilônia mística. E tem uma coisa muito interessante. Só uma pergunta? O livro de Daniel é Daniel da Cova dos Leões? Exatamente. Para quem está assistindo não esse sabe. Mesmo, na verdade, o pai quer resumir uma coisa ali que é assunto para uns 5, 6 programas. Eu não Exatamente. sei por que ele começou esse assunto. E eu vou começar. Vou começar. É extremamente complexo. Exatamente. Mas ele é muito óbvio. Nós lemos agora que o livro de Daniel é para o tempo do fim, para o Daniel que enfrentou Babilônia. E por que esse livro é para o tempo do fim? Porque nós também vamos enfrentar a Babilônia. Nós estamos enfrentando. Babilônia é o quê? Confusão. Tá? E hoje o mundo religioso é uma confusão. Babilônia tinha centenas de igrejas, de ídolos e tudo mais. Hoje é a mesma coisa. É todo mundo dizendo: eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Tá certo? Cada igreja, não, a minha tá certa, aquele tá errado, os pastores ficam brigando entre eles. E cadê a Bíblia? Perfeito. No tempo do fim, a gente sabe quem vão ser perseguidos por Satanás: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está lá escrito. 12:17 de Apocalipse e 14:12 de Apocalipse. É o povo de Deus que vai ser perseguido, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E no livro de Daniel, o capítulo 1 mostra qual foi a preparação que Daniel teve para enfrentar tudo aquilo. E quando a gente lê o capítulo 1, simplesmente a gente vê Daniel e os seus amigos, né, dizendo: nós não queremos comer a comida de Babilônia. Olha só. Assim, é que o livro de Daniel, isso é um assunto um pouquinho mais avançado, né, para quem já estudou um pouquinho a Bíblia, ele é tido mais, ele é lembrado como um livro profético, né? Para quem estuda mais a Bíblia, assim, e lembra só disso. Ele é um livro que, na verdade, tu estuda junto com o Apocalipse, né? Porque é um livro que fala das profecias. E, inclusive, é um livro que ele foi tido como falácia durante muito tempo,
porque ele é super preciso, né? Nas O profecias. pessoal que estudava ele dizia, não, mas não é possível, isso aqui está muito certo, né? Não sei se você lembra da história aquela da estátua do Nabucodonosor, tá no livro de Daniel também. E ele é muito preciso, né? E o pessoal dizia, não, mas isso não é verdade. O Isaac Newton, né, fez um tratado, Newton da física, fez um tratado só sobre esse livro, porque ele estudava a Bíblia, né? Ele tem um tratado só sobre o livro de Daniel. E aí depois se acharam manuscritos antigos que se demonstraram que o livro de Daniel, ele realmente é antigo, e ele escreveu aquelas coisas que são incrivelmente precisas antes delas acontecerem mesmo. Mas tem uma pequena parte dele, que é o que o pai vai, né, ler agora, que o pessoal esquece, principalmente dentro da nossa própria denominação, né, que é uma parte muito importante sobre alimentação, né, que é meio deixada de lado. Veja só que eu só vou ler um. Culto, 9 horas e 10h30 começa o culto, né? 9 horas a escola sabatina, 10h30 o culto. Esqueci, é tanto tempo que não vai que esqueceu. Pode ler. Mais, eu acho. Pois é. Olha só. Veja só, a preparação, tá? Nabucodonosor foi lá, invadiu Israel e ele matou um monte de gente. E assim, para tu dominar um país, tu não podia deixar as pessoas morando lá, porque se levanta a revolução. Nos tempos de hoje é fácil, mas naquela época era difícil. Como é que eles faziam? Eles distribuíam aquela população por todo o reino. Os caras a liderança mais inteligente, a gurizada mais esperta, eles traziam para viver com eles, né? Para absorver a cultura e a inteligência daquele povo. Por isso que eles trouxeram Daniel e os seus amigos para a Babilônia. E dentro de Babilônia eles iam aprender a língua, iam aprender tudo, e eles iriam comer a comida do rei, que segundo eles era a melhor comida. Era a melhor comida que tinha, as finas iguarias do rei, a mesa do rei, tudo que o rei comesse eles iriam comer. Mas Daniel e seus amigos disseram, nós não queremos comer a comida da Babilônia. O camarada que estava cuidando deles, gente, se vocês aparecerem mais fracos e ele perguntar se vocês comiam a comida do rei e eu dizer que não, a minha cabeça que vai rolar. E aí Daniel disse, não, desta gente só 10 dias, se a nossa cara tiver pior do que dos outros, né, a gente come as iguarias do rei. E olha só o que o Daniel pediu então, olha só, experimente, estou lendo o versículo 12 do primeiro capítulo, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. A mesma alimentação que é Adão e Eva. Tá certo? Para o tempo do fim. E é interessante que depois dos 3 anos que eles passaram, fizeram uma faculdade lá dentro só comendo legumes e água, eles se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os outros no reino. E o interessante é que esses meninos ficaram cheios do Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia diz que o nosso corpo é o que, meu filho? Templo. O templo do Espírito Santo. Está em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. Então, o livro de Daniel não é para qualquer outro tempo. É para nós. Agora. Nós queremos nos preparar para enfrentar Babilônia, os perigos, as coisas. Precisamos do Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo que não deixou o Daniel ser comido pelos leões. Foi o Espírito Santo que não deixou os 4 amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, serem queimados na fornalha ardente. E eles enfrentaram o rei, enfrentaram o reino, e mostraram o poder de Deus. E foi por causa da comida? Foi. Também foi. Por causa disso. Porque porque assim, ó, uma coisa que a gente não entende, no nosso mundo não entende, e muita gente dentro da nossa igreja até faz errado, né? Por que a gente tem que ter uma boa alimentação? Para ficar bonito, viver bastante? Nem passava pela cabeça desse pessoal.
nem passava pela cabeça deles. Eles comiam aquelas coisas porque era um ato de adoração. Entende? Aí tu vai pra academia e fica se olhando no espelho como tu tá bombado, como tu tá bonito. Não é. A gente se alimenta bem, faz exercício para que o nosso corpo seja o melhor templo para o Espírito Santo. Claro, e tu ficar inteligente, bonito, vai ser uma consequência disso. É uma consequência inevitável, na verdade. No momento que tu te alimenta bem, né? Cuidar do nosso corpo é o nosso dever. Ô, Fábio, ele tá falando que tu não tá te cuidando. Mas eu sou bonito. A tua mãe diz, né? Vocês estão entendendo? Né? E isso é uma coisa que a gente tem que estudar, se aprofundar e tomar decisões. Eu quero continuar comendo a alimentação de Babilônia, das finas iguarias de Babilônia, ou eu quero voltar para aquela alimentação que Deus deu para mim no Éden? Essa é a pergunta. Lá no céu, pergunto para todos vocês aqui, lá no céu vai ter churrasco, gente? Não. Aí tu chega no céu. E aí tu olha, Deus te dá uma maçã para comer. E aí tu vai dizer, rapaz do céu. Mas tem que fazer um adendo aí, porque tu tá sendo muito simplista, né? Tornando o céu chato. Porque obviamente não tô tornando não vai o ter... céu chato. E se a gente não se acostumar não, aqui... obviamente. Mas vai ter frutos com gosto de churrasco lá, vai saber. Ninguém sabe. Vai que tenha frutos com gosto de churrasco. Vai orando, vai orando. Só falta o Fábio dizer que vai levar a rede dele também, né? Pra pescar. Vai ter peixe lá? É porque a gente molda o nosso caráter aqui, né? E obviamente se... né, não vivo sem churrasco, obviamente o céu não vai ser um lugar feliz para ti, né? E tu tem que ter fé, né? Claro, essa é a ideia principal. Mas tu tem que ter a fé, e isso que o Fábio falou de forma simplista, mas ele tá certo, vai haver, a gente tem que confiar, e é verdade, uma fé que vai ter coisas muito melhores no céu, né? Com certeza. Né? Mas claro, a gente molda esse caráter aqui para receber o Espírito Santo. Né? Senão a gente não consegue, senão a gente não vai vencer a batalha. Nós vamos ser enganados. Jesus disse que os maiores erros Satanás vai apresentar para nós. E nós seremos enganados se o Espírito não estiver com a gente. A mente ela vai estar embotada, né, com a má alimentação. Isso é uma consequência.